Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o hábito de se comparar com o outro, resultando naquela sensação de inferioridade, frustração. Sabe quando você encontra seus amigos, abre as redes sociais e se depara com aquela sensação de que todo mundo conseguiu conquistar seus objetivos, a vida das pessoas estão andando e a sua não? E daí você pensa, acho que o problema sou eu. Aí dá aquela sensação de inferioridade. Eu também já me senti assim. E daí, eu lembro que eu comecei a fazer uma coisa, descentralizar as minhas vontades próprias, como Maria. E eu acabei desviando o olhar para o mundo e não somente para a Maria. E quando eu digo para a Maria, significa as minhas necessidades pessoais, sem me dar a chance de olhar para o que estava ao meu redor. Eu de repente comecei a perceber que muitos dos problemas ao qual eu estava focada e envolvida emocionalmente não dependiam de mim. Não dependiam de mim justamente porque tenho as minhas limitações. Eu sei até onde eu posso fazer algo e até onde eu não posso. E que eu deveria me livrar desse fardo, desse peso, sabe? Aquela culpa de não conseguir resolver tal situação na minha vida, de não dar um direcionamento da maneira que a minha cabeça achava que tinha que ser feito, de acordo com as minhas vontades próprias, esquecendo que tinha um todo ao meu redor. E daí eu falei assim, não, peraí, porque eu não dou conta de algumas coisas. Chega, deixa eu soltar, eu não dou conta, gente. Eu não dou conta de tudo. Eu dou conta de mim. E daí eu comecei a parar de botar minha energia no que eu não estava conseguindo resolver, no que eu não tinha naquele momento. E comecei a focar e dar mais amplitude. Eu comecei a sair da visão micro. Que a visão micro que eu digo é como a Maria, das minhas necessidades particulares. Embora as minhas necessidades pessoais também são importantes, eu tinha que abrir mais, me expandir mais a minha visão. Porque a minha cabeça, ela ficava ali, sabe, o tempo todo. Olha, você não conseguiu isso aqui você precisa resolver, perturbando. E no fim eu ficava mal, não conseguia dar conta de todos os problemas. Justamente como eu falei, eu não consigo resolver tudo de uma vez. Existiam situações que não estavam no meu controle. A vida não vai mudar para preencher a minha vaidade, as minhas vontades. E o que eu poderia fazer era mudar o ângulo, mudar o foco e começar a enxergar o mundo de uma maneira diferente. E quando eu comecei a enxergar a vida de uma maneira mais abrangente e não focada e direcionada somente a Maria, de forma menos emotiva e não naquela necessidade focada no que a minha cabeça estava me dizendo que eu tinha que fazer. Ah, olha, você não conseguiu isso, olha, fulano conseguiu. Sabe aquela vozinha que fica o tempo todo nos cobrando? Ah, você tem que agir assim. Ah, por que você não falou aquilo? Por que você não agiu daquela maneira? E te deixa mal. E daí, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a ter uma sintonia melhor comigo e com o mundo. Porque eu comecei a sair da visão micro. E quando eu falo na visão micro, são aquelas cobranças que insistem em permanecer na nossa cabeça. Por exemplo, eu estou desempregado, eu não tenho renda o suficiente para poder fazer as coisas que eu gosto, eu não tenho um relacionamento estável, eu não tenho sorte no amor, eu não me dou bem com a minha família, não consigo ter o corpo escultural que eu gostaria de ter. Essas lamentações que a gente tem, no fim a gente acaba se sentindo mal por isso, por aqueles pensamentos complexos mesmo, que dá neurose e que você fica inconformado e se sente impotente por não ter capacidade para resolver isso. E daí, se você não der um basta, começa a vir aqueles pensamentos constantemente, né, te cobrando. E não para, elas não param, elas ficam ali na cabeça. E se você estiver escutando essa voz
Fala para ela parar imediatamente, senão você vai enlouquecer. Então, gente, se eu ficasse focada nos meus problemas, né, eu não ia conseguir me desenvolver, crescer, porque eu ficaria focado só naquilo, me limitando a solucionar aquele problema, a conquistar aquilo que eu não tenho. E esquecer de ver outras oportunidades ao meu redor. Eu iria ficar limitada a conquistar algo que eu julgava naquele momento que seria bom para mim e que talvez não fosse o melhor para mim. Entenderam? Ou seja, a minha cabeça ditando, olha, isso aqui é bom para você, isso aqui é bom, justamente porque você ficou ali se comparando, então você deduziu que você deveria ter também, porque a outra pessoa tem, peraí, eu não tenho. É a sua cabeça que tá falando ali, ó, então você tem que ter também a vaidade, né, de querer ter, de se exibir para as outras pessoas, de ter o que o outro tem, de não querer se sentir em desvantagem, aquela competição de querer ser melhor que o outro. Se você não for melhor, que você não seja pior, que você seja igual. É aquela sensação. E essas questões do pessoal, elas são tão envolventes, muitas vezes nos cegam, não deixam de enxergar as coisas, os fatos, as realidades, justamente porque nós estamos envolvidos ali, emocionalmente, na situação, achando que é o melhor para você, e muitas vezes não é o melhor para você. Ignorando outros valores, te permitindo a conquistar outros objetivos muito além do que aquela tua cabeça te impõe. Porque geralmente aqueles pensamentos que vêm aqui na sua cabeça vieram do externo e não de dentro de você, do seu sentir. E quando eu digo sentir, envolve a visão macro, que é aquela vontade que vem daqui de dentro da alma e que ela não é instável. É um sentimento genuíno, verdadeiro, não é inconstante, não gera conflito, medo. O fato é que você sempre terá problemas só pelo fato de você ser gente. Porque nós entramos em conflitos constantemente com as pessoas, porque nós vivemos numa sociedade, cada pessoa tem uma forma de pensar, uma forma de agir. Cada um tem os seus valores, às vezes o que eu acho certo a outra pessoa acha errado. Muitas vezes eu vou achar que alguma determinada situação é um problema e a outra pessoa pode simplesmente me falar, nossa, você tá triste e preocupado por isso? Entenderam? É uma forma natural, um convívio com pessoas sempre vai gerar um certo tipo de conflito, mas devemos prestar atenção quando nos relacionamos conosco. Quando você tem um mau relacionamento consigo, você se limita a se basear, se eu não resolver aquele problema, eu não vou ser feliz. Se você começa a colocar para fora a responsabilidade da sua felicidade em bens, em pessoas, sendo que a sua felicidade ela é de responsabilidade sua. Você fica muito focado naquela situação de que você quer ter razão, você sempre quer estar certo. Sabe aquela defensora dos seus valores, dos seus objetivos, das suas vontades? Não tem o outro lado, só tem o seu lado. Os seus objetivos, as suas vontades estão direcionadas à sua pessoa. Daí, quando eu desenvolvi esse entendimento, eu comecei a parar de ouvir o que a minha cabeça estava falando e dar mais vazão aos meus sentimentos, às minhas vontades. Mas quando eu digo vontade, não é aquela vontade superficial de que você tem que fazer isso, eu tenho que conquistar isso, voltado sempre para o ego e para se autoafirmar. Eu comecei a entender que tem uma vontade minha própria, genuína, de ajudar as pessoas, de ver as pessoas bem, e que esse conhecimento é o único meu, é o único, só eu vou conseguir me expressar da mesma maneira que a minha. Eu comecei a ver o meu valor, entender o meu valor e a me questionar o que eu tenho de valor, e baseado nesse valor, como é que eu posso mudar a vida das pessoas, mudar a minha vida e mudar o mundo.
fazer uma diferença. Eu comecei a diferenciar como que é a vontade da cabeça, a vontade da minha alma. Normalmente aquela vontade da cabeça ela é mais passageira, ela não é real. E a vontade da alma, ela é uma vontade que satisfaz e que você não consegue enxergar os problemas. O fato de você expressar a vontade da sua alma faz com que qualquer tipo de problema não se transforme naquele drama. E eu entendi que eu tenho uma habilidade genuína, inata minha, que é trabalhar com o comportamento das pessoas, de ter a empatia. Tenho uma habilidade de empoderar as pessoas, de fazer elas se conhecerem, acreditarem em si, de entender elas de uma maneira não de acordo com meus valores e as minhas particularidades. E ao mesmo tempo eu percebia que eu não poderia guardar isso somente para mim, porque é um conhecimento que vai fazer a diferença e que eu não posso reprimir essa vontade da minha alma baseado nos conceitos e nas vontades da minha cabeça. Porque a minha cabeça ela estava me sabotando, ela não estava me levando a lugar nenhum, ela não estava ao meu favor. A minha cabeça ela só estava focada em me cobrar, me culpar, me exigir as coisas, sem eu enxergar que eu tenho as minhas limitações também. Desde então, eu comecei a assumir os meus sentimentos e dar vazão para eles. Ou seja, se eu estivesse triste, tá bom, eu vou ficar triste. Vou deixar o sentimento de tristeza vir, uma hora ele vai passar. Se eu tivesse vontade de chorar, tá bom, eu vou chorar. E não fingir que eu não estava sentindo, que eu não estava... Sabe o jogo de faz de conta? Ah, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou chorar, eu não vou sentir isso. Ignorar que eu tenho sentimentos, que eu tô sentindo. Eu não comecei mais a entrar nesse jogo como eu fazia antes. Daí aquelas sensações que afligem começaram a passar mais rápido. E eu comecei a questionar. Ah, eu passei por aquele problema, eu entendo. Eu precisei treinar a minha resiliência, a minha paciência que eu não tinha. Olha, eu preciso ser mais flexível nisso aqui. Entenderam? Começou a dar esses flashes na minha cabeça. E não entrar naquele jogo de coitadinha, ai, fulano foi ruim comigo, ele me enganou, a minha amiga não era verdadeira, que o mundo tá contra você e você é a coitadinha, a vítima da situação. Eu não entrei nesse jogo mais. Comecei a ter autorresponsabilidade pelas situações que eu causei, pelas situações que eu atraí para mim, pelos sentimentos que eu estava sentindo desde então, e encarar isso como uma forma mais natural possível, sem cobrança, sem julgamento, esquecendo de projetar as minhas vontades nas pessoas de acordo com os meus valores, com os meus julgamentos, sendo que as outras pessoas também têm os seus próprios valores, as suas próprias vontades. Então eu saí do meu estado pessoal, de vontade pessoa, como eu digo, tá? Não que não seja importante as minhas vontades, mas eu comecei a me desfocar somente das minhas vontades e dar mais voz à minha alma, porque ela queria falar. E eu não dava espaço, justamente porque a cabeça não deixava. Eu saí do estado de vozes, ah, você tem isso, tem aquilo, você não fez. E eu percebi que elas estavam me sabotando, que eu tinha que dar um basta. Baseado nessa mudança, não há nenhum problema nesse mundo que seja mais importante do que você. Não há. E não há nenhum problema nesse mundo que seja impossível de resolver, que seja impossível de superar. Porque quando você vive essa vontade aqui interna, o que era problema fica descomplicado. Eu não sei qual é o seu problema agora, mas eu tenho certeza que se você resolver esse problema agora, daqui uns dias virá outro. E daí você vai focar naquele problema, vai ficar colocando tua energia, e depois você resolve esse problema, vem um outro, sua energia sempre vai ficar ali naquele problema, e você acaba esquecendo
da visão macro, que eu digo. E daí você acaba esquecendo da visão macro, traindo com todo esse envolvimento emocional ali naquele problema que você não conseguiu resolver. Você acaba se desfocando naquela vontade de realizar um desejo que você sempre sonhou, que está ali dentro de você e que você não tem coragem de expor, de fazer, você tem medo, você acha que não vai dar certo. Justamente porque a cabeça não deixa, você está ali tão focado ali, né, naquilo, que você não se permite, você não se expande. Então esse fluxo de enfrentar problemas, desafios, eu diria, é um fluxo natural que devemos concentrar a nossa capacidade de vencer o problema e não de se envolver no problema. Entenderam? Você precisa esquecer um pouco do problema, do envolvimento do problema e se preocupar mais em treinar como que você vai agir diante daquela situação, para que você vença aquele obstáculo e esteja preparado para lidar com a outra situação que virá daqui um tempo e que não tem fim, gente, é um fluxo, tá? Vai vir um ciclo, vai vir no outro, porque a vida é um ciclo, vai vir um problema, vai vir uma conquista, aí tem um começo, aí tem um meio, ok, isso aqui eu consegui fazer, isso aqui eu não consegui. A gente precisa se treinar para enfrentar de forma mais racional, mais equilibrada. Você ficar envolvido ali na emoção do conflito, você sempre vai ficar se barrando, você vai se barrar e você não vai se permitir alavancar. Então, gente, basicamente, não é que a gente não deve se importar com a gente, com nossos problemas pessoais, que estão mais concentrados em nós, mas não ficar enfatizando que você não está conseguindo ali, sabe? Você vê que ali não estou conseguindo fazer, aí você começa a se frustrar e não vai resolver, você gasta sua energia com aquilo, se coloca para baixo. E essa força interna, que eu digo que é genuína e é individual de cada um, ela é muito forte. Então, quando você expõe isso para fora, você consegue conquistar. Sua cabeça nunca imaginaria, porque ficou ali, né, focado ali, porque ficou ali, ó, focado ali no problema. E essa vontade genuína que eu digo, ela não vê limites, justamente porque ela abre a sua consciência. E aí quando você deixa essa voz se expressar, os problemas param de ficar te acusando, porque eles se tornam tão pequenininhos diante daquela vontade, daquele sonho, daquela sensação, deixa minha voz falar agora, chega de ouvir o ego, chega de centralizar as minhas vontades de cabeça, coisas que eu não pensaria se eu estivesse ali na minha cabeça, focada na minha cabeça e nas minhas vontades individuais. Daí eu comecei a questionar como viver a vida de uma maneira mais ampla, além das minhas frustrações, além das minhas vontades, envolvente com as pessoas, com o mundo, com meus sentimentos. Comecei a prestar atenção na minha intuição, a intuição, não com a cabeça, mas naquela intuição do sentir do corpo. Minha intuição tá com vontade. Eu comecei a soltar, sabe quando você começa a soltar o que estava reprimido? Aí eu comecei a analisar que a minha pessoa, ela não deve ser limitada, baseada na minha autoimagem, no que as pessoas pensam de mim, mas sim me permitir ir muito além disso, e que eu tinha que ser o meio para minha alma se expressar e não a barreira da dificuldade, que era o que eu estava focando anteriormente, justamente porque eu estava centralizada no que minha cabeça queria fazer. Que eu deveria olhar o que eu tenho de melhor e não o que eu não tenho. Essa vontade que estava centralizada no eu, né, na Maria aqui, era mais passageira, não é aquela vontade genuína, própria minha, que é estável, que pode passar anos, eu vou sentir a satisfação. Daí eu comecei a entender que eu sou muito mais do que os meus problemas tentavam me dizer.
Porque eu comecei a enxergar de fato o meu real valor. Eu me desvinculei das cartilhas prontas, do que os outros tinham me ensinado, ditado para mim, e comecei a ter o meu próprio entendimento pessoal. Daí eu comecei a observar coisas do dia a dia que a gente não observa. Olha só, gente, ó, enquanto eu tô aqui conversando com vocês, imagina só. Tem milhões de células aí no seu corpo, no meu corpo, trabalhando sem a gente precisar fazer nada. Elas estão aí funcionando, é uma força aí dentro de você que está trabalhando ao seu favor. Ela está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todo mundo. E são coisas assim que a gente fica tão ali no pessimismo que a gente não percebe. E quando a gente começa a ser grato por essas coisas que a gente não enxerga e que se tornam comuns, a gente não percebe devido à rotina, você tem um despertar, seus olhos começam a brilhar, seu humor muda, seus objetivos mudam. Essa força você pode dar o nome que você quiser, porque ela existe aí dentro de você. Por que eu vou focar nos meus problemas se eu tenho essa grandeza dentro de mim, tudo tão perfeito? E essa voz que fica aqui dentro da gente, ela é tão valiosa, você acaba esquecendo da cabeça. A certeza de que a vontade da sua alma ela é permanente. Desânimo, não há incerteza, não há dúvida. Ela é estável, ela não é instável, ela é estável e constante. Ela só quer uma oportunidade para ser exposta. No momento que eu comecei a me permitir, a ter essa percepção, eu comecei a ficar mais aberta para o mundo, a aceitar as situações e entender os meus limites. Peraí, até onde que eu consigo resolver esse problema? Ok, então eu vou resolver até onde eu posso, sem me cobrar, sem me culpar, sem pegar a dor da outra pessoa e sofrer por ela. E eu consegui me desenvolver não porque eu dei uma de defensora da minha pessoa, não porque eu queria ter razão naquela situação, não porque eu queria preencher o meu ego, mas porque eu deixei as coisas fluírem. Eu aceitei, entendi o tempo de digerir, tomei proveito da situação, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Peraí, chega, né? Começar a enxergar o que era de fato para o meu amadurecimento, o que eu aprendi com aquilo. Deixa o orgulho um pouco de lado, entenderam? E olha, gente, eu tenho certeza que todo mundo tem problemas, né? O problema que você enfrentou lá atrás, se ele se repetisse hoje, a mesma situação, você com certeza tomaria uma decisão mais consciente e não iria sofrer. Você iria tirar de letra, não é verdade? Daí quando você se permite a dar espaço para isso, a ter essa visão de maneira mais humilde diante das situações, das adversidades, a sua alma cresce, a sua consciência se desenvolve, você desenvolve um estágio maior de consciência e tudo fica descomplicado. Ou seja, o mundo continua igual, só que você mudou a forma de você enfrentar a vida, você acaba mudando a sua visão e o mesmo mundo já não é mais daquela maneira que era, somente porque você mudou a sua atitude e a sua visão. Então, eu acredito muito no propósito, sabe? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua vontade real, aquele sentir, aquela coisa que você faz e você se sente satisfeito? Não é uma obrigação? Isso você só descobre quando você se permite, quando você dá vazão para essa voz sua, real, que é sua, não é da sua cabeça, entenderam? Soltar mais o que você reprime, ser mais espontâneo, natural. Bom, gente, eu finalizo o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.